A majestade do nosso Deus, seu Filho e o Espírito Santo, Deus é indescritível em sua grandeza e majestade. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A sua soberania se estende por toda a criação, e sua presença é sentida em cada detalhe do universo. Não há ninguém que possa se comparar a ele. Ele é infinitamente superior a todas as coisas e a sua grandeza não pode ser medida. Como está escrito em Êxodo 34, 6, o Senhor Deus, é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e fidelidade. Deus é o Senhor absoluto, e sua majestade está além de toda compreensão humana. Ele é o Criador, o sustentador e o governante de toda a criação, e não há outro como ele, em sua infinita sabedoria e bondade. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para revelar o seu amor por nós de forma plena e perfeita. Jesus é o Filho, unigênito de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio e que, por amor a nós, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, a revelação do Pai para a humanidade. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e através dele podemos conhecer verdadeiramente o coração de Deus. Como está escrito em João 14, 9, quem me vê, vê o Pai. Jesus, sendo completamente Deus e completamente homem, se entregou por nós na cruz. Sua morte foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ao morrer em nosso lugar, ele nos reconciliou com o Pai, apagando a separação que o pecado causou entre nós e Deus. Sua ressurreição, ao terceiro dia, é a garantia da vitória sobre a morte e o pecado. Através da sua ressurreição, ele nos deu a promessa de uma nova vida, uma vida eterna com Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 20 a 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Jesus é o nosso Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o nosso intercessor junto a Deus, e é por meio dele que temos acesso direto ao Pai. O amor de Deus por nós foi plenamente demonstrado através de Jesus, e ele nos chama a segui-lo, a aprender dele e a viver em obediência aos seus mandamentos. Jesus não apenas veio para nos salvar, mas também para nos ensinar como viver de forma que honra a Deus e reflita a sua bondade para com os outros, mas Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para habitar em nossos corações e nos guiar em nossa jornada de fé. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós, capacitando-nos a viver segundo a sua vontade e a experimentar sua paz, sua alegria e sua força. Ele é aquele que nos convence do pecado, nos ensina a verdade e nos capacita a viver de maneira santa e agradável a Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso conselheiro, e ele nos fortalece quando nos sentimos fracos, nos consola quando estamos tristes e nos guia quando não sabemos para onde ir. Como está escrito em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo também nos dá os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Ele nos capacita a servir uns aos outros com amor e a viver de forma que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas. O Espírito Santo nos ajuda a orar quando não sabemos como orar, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos 8, 26 a 27. Da mesma forma, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Ele nos dá a coragem para testemunhar de Jesus, a sabedoria para discernir a verdade e a força para resistir às tentações do inimigo. Através do Espírito Santo, somos transformados à imagem de Cristo, e ele nos prepara para a eternidade com Deus.
Em Sua Majestade, revela seu caráter através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estes três são um só Deus e, embora diferentes em funções, são iguais em essência, poder e glória. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Consolador. Juntos, eles trabalham em perfeita harmonia para realizar o plano de Deus para a humanidade. A Trindade é um mistério profundo, mas também uma realidade maravilhosa que podemos experimentar em nossa vida diária. Devemos nos render à majestade de Deus e reconhecer a sua soberania sobre nossas vidas. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Quando olhamos para a grandeza de Deus, a obra de Cristo e o poder do Espírito Santo, nossos corações são cheios de gratidão e reverência. Somos chamados a viver em obediência, a amar a Deus de todo o coração e a amar o próximo como a nós mesmos. Deus nos ama com um amor eterno e nos chama a viver para a sua glória, agora e para sempre. A Ele, todo poder, toda glória, todo louvor e toda honra, para sempre. Amém.